Boa noite, aqui é Adalberto Arilha, advogado, mediador, especialista em psicologia positiva, e você está entrando na live do Projeto 2021. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema fantástico. Onde está a tampa da minha panela? Por favor, alguém me conta. É disso que a gente vai falar, né? Dessa questão dos modelos que a gente aprendeu. Tampa da panela, metade da laranja, alma gêmea, amor perfeito, amor eterno, tantas denominações que a gente tenta dar para a mesma coisa, né? Para essa idealização que a gente, no fundo, quase todas as pessoas têm e tem uma dificuldade imensa de deixar para trás. E eu vou explicar aqui nessa live, no Projeto 2021, um pouco de onde vem isso e de como é que faz para a gente se livrar. Mas antes, eu quero... Essa história de tampa da panela, ela está totalmente vinculada a uma construção que a gente convenciona chamar de amor romântico. E aqui eu vou fazer a primeira grande distinção, para que fique claro. Quando eu falar de amor romântico, eu não estou falando de romantismo. Eu vou mostrar para você que essa história de amor romântico é uma construção cultural, né, que pode até ter feito sentido no mundo de algumas décadas atrás, mas já há um bom tempo não faz sentido no nosso mundo. No entanto, a ideia de amor romântico ela é extremamente enraizada na nossa vida, na nossa criação, principalmente para a nossa geração, os baby boomers, os que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, né? De 45 até 64, isso é muitíssimo forte. Depois das gerações seguintes também é muito forte. Eu acho que só essa geração que está chegando agora é um pouco mais desconstruída em relação a essa ideia de amor romântico que eu vou descrever para você aqui. Só que, presta atenção, isso não tem nada a ver com romantismo, né? Então, quando eu falar de amor romântico, eu estou dizendo desta ideia idealizada de um relacionamento, tipicamente segunda metade do século XX, mas que já vem muito antes, mas que não tem a ver com romantismo. Quando eu falar romantismo, é essa ideia do carinho, da delicadeza, essa ideia do estar atento, né? Ser romântico, ter romantismo num relacionamento, é uma escolha individual, uma escolha pessoal, são as regras do jogo que qualquer casal vai estabelecer entre eles. Não é? Quando eu falar de amor romântico, é outra coisa, é um movimento cultural que vem lá do século XVIII até até o final do século XX, e é diferente, tá? Então, veja, lembra que eu falei de Relacionamentos Brilhantes, que é um jogo onde o objetivo é empatar, mas empatar brilhantemente, não 0-0, 1-1, essa coisa chata, mas empatar de 10-10, 15-15, 20-20, né? E neste jogo, os times são mais ou menos livres para estabelecerem as regras. E pode ser que dois times estabeleçam que a regra do empate deles seja extremamente romântico. E nada de errado, tá tudo bem. Eu acho lindo o romantismo. Eu mesmo sou uma pessoa muito romântica, né? E eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal. Só que não tem nada a ver com o amor romântico que a gente vai falar agora, tá? Então, o que é que eu estou falando de amor romântico? Olha, desde do século XVIII, sabe o que é século? Final do século XVIII. Final do século XVIII é 1789, por exemplo, Revolução Francesa. Finalzinho dos 1700, isso é século XVIII. Começo do século XIX, começo 1800, daí para frente. Aí começa a ideia de amor romântico, que tem muito a ver com a ascensão
da própria burguesia enquanto economia, enquanto poder político, onde cada vez mais o indivíduo vai ganhando espaço, o indivíduo como agente econômico, como acumulador de riqueza, como protagonista da sua história, vai ganhando espaço, né? Ou pelo menos aparentemente vai ganhando espaço. E aí as relações vão necessariamente se conformando num modelo que vai redundar nessa família que a gente viu durante todo o século XX, muito característica. Né? Que família que é essa? É um casal, filhos, né? No final, até a partir da década de 70, a taxa de fecundidade, o número de filhos por casal cai muito, mas até a década de 60, de 1960, a média nacional e a média mundial era muito próxima disso, era de 6 filhos por mulher. 6 filhos por mulher até o final da década de 60. Pensa comigo, se hoje é possível a gente pensar que, na média, todas as mulheres teriam 6 filhos. Isso quer dizer, algumas menos, algumas mais. Pensa se isso faz sentido no mundo de hoje. Ora, para segurar a onda de ter 6 filhos, por exemplo, só nesse aspecto, é claro que tem que ter assim, um enraizamento, um relacionamento desse, muito brutal, muito forte, né? Um cimento cultural enorme. Por isso que os casamentos eram indissolúveis até 1977 no Brasil, por exemplo. Os casamentos eram indissolúveis, não podiam ser dissolvidos, eram para sempre. Claro, você imagina criar 6 filhos, né? Então, isso tudo tinha que ser costurado, esse arranjo entre homem e mulher, uma certa estabilidade no emprego, a estabilidade dos relacionamentos. Tudo isso tinha que ser o amor eterno, o amor único, o amor verdadeiro. Era toda um pano de fundo cultural, social, econômico, para que os relacionamentos fossem desse tipo, como foram da sua mãe, como foram da sua avó. Não é? Porque o mundo era assim, daquele jeito. Não tem sentido aqui a gente ficar falando se era pior, se era melhor. Não é esse o caso. O que eu quero dizer para você é que funcionou super bem. Né? Que esse modelo nos trouxe até o final do século XX, sem problema. Sua mãe viveu assim, a minha mãe viveu assim, o seu pai, o meu pai, os nossos avós construíram esse tipo de relacionamento. Só que daí para frente, tudo foi mudando, tudo foi se alterando, né? Por várias razões. Os relacionamentos foram ganhando cada vez mais liberdade, os seres humanos foram ganhando cada vez mais independência e, principalmente, as mulheres criaram toda uma trajetória de independência e autonomia que as trouxe para um lugar completamente diferente que elas nunca haviam ocupado. E qual é este lugar que as mulheres nunca haviam ocupado na história da humanidade? Esse lugar é o seguinte: independência financeira, razoável, né? Assim, tudo isso é um processo, né, que ainda nós estamos vivendo. Independência financeira, autonomia emocional, autonomia romântica, nesse sentido de poder escolher as suas relações, independência ou autonomia sexual, que veio junto com os anticoncepcionais. Tudo isso trouxe um cenário para as mulheres
que nunca tinha havido antes. Então, hoje, a gente vive... assim, nós estamos chegando, talvez, no ponto mais alto dessa grande transformação das mulheres, essa grande transformação do feminismo, entre aspas. Hoje, embora a gente saiba que existam preconceitos enormes contra as mulheres, a gente sabe que existe violência contra a mulher, a gente sabe que existe violência doméstica, a gente sabe que existem milhares, milhões de relacionamentos abusivos, a gente sabe o quanto a mulher ainda vive dentro de uma sociedade machista que foi construída naquele modelo por homens e por mulheres. Não só por homens e por mulheres. A gente sabe disso tudo. Mas nunca as mulheres estiveram numa situação de tantas possibilidades. Tá? E aí, como é que faz? Depois de tantas transformações, depois de tantos cenários diferentes que foram sendo construídos, a gente vê que, embora essa ideia do relacionamento romântico, do amor romântico, seja uma ideia desgastada, seja uma ideia que todo mundo sabe que não funciona como deveria funcionar, como funcionou para os nossos pais, para os nossos avós, não funciona para a gente. Eu que estou dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso. Se você pegar os dados do IBGE, a gente vê que no Brasil o índice de dissolução dos casamentos e união estável supera 50%, é mais do que 50% dos casamentos. Na Europa, Portugal e Espanha, Portugal é recorde da Europa, é mais de 70%. A Espanha é um dos índices mais altos da Europa, 62%. Então, a gente sabe que esta narrativa, este cenário para o amor romântico é algo que puxa. É como se fosse uma locomotiva subindo uma ladeira que já não consegue mais subir, começa a patinar. Só que, para desespero de todos nós, a gente sabe que este modelo não funciona, mas não existe nenhum outro modelo à vista que a gente possa falar, não é mais assim, então é assado. Né? Não tem. E a gente vive hoje uma grande tempestade perfeita, não é? A gente vive um grande tsunami de transformação das relações familiares, o maior dos últimos 700 anos. Porque se esta família que a gente conhece, que é do pai, da mãe, vivendo num espaço independente, com filhos, também razoavelmente independentes, com privacidade, se isso começa a ser construído nos últimos 200 anos, isso é fruto de um processo que começa há 700 anos atrás, quando essa ideia de famílias com independência, ainda que seja grande, começa a se formar em todo o mundo ocidental. Então, percebe, esta ideia de que a gente não tem um modelo de família, a gente não tem um modelo de relacionamento pronto, que nos organize de fora para dentro, como foi o caso dos nossos avós, dos nossos pais, que sabiam direitinho o que é que ia ser da vida deles dentro do que estava disponível. Você ia para a escola, você ia conhecer algumas pessoas, você ia namorar, você ia para uma universidade se você tivesse sorte, aí você ia casar, ia ter filhos e pronto, ali por volta dos 50 anos, que era a sua expectativa de vida, estava tudo certo, terminava tudo por ali. Hoje, a gente não tem esse modelo.
e a gente não tem nada razoável para pôr no lugar. Isso quer dizer o quê? Que se antigamente o mundo nos organizava de fora para dentro, hoje, para a gente ter condição de viver esse mundo todo, a gente tem que se organizar de dentro para fora. Aí você fala, mas Adalberto do céu, o que é que quer dizer se organizar de dentro para fora? Significa o seguinte, que hoje você tem, sob todos os aspectos, liberdade para escolher quais são os relacionamentos que você quer vivenciar. Você tem liberdade jurídica para casar, para separar, para formar família. E todas essas formas de família são reconhecidas juridicamente, são garantidas pelo Estado. Você tem hoje liberdade sexual para escolher a sua orientação sexual, se você for hétero, se você for homossexual, se você for pansexual, seja lá qual for o rótulo que você queira dar para você, as pessoas vão, se não te respeitarem, você pode inclusive acionar a justiça para se fazer respeitar como pessoa, ou seja, a sua individualidade é cada vez mais protegida, embora possa sofrer todo tipo de preconceito, inclusive de violência. Mas esse caminho não tem volta. Todo mundo está condenado, entre aspas, a ser cada vez mais si mesmos. Né? Não sei se eu concordei certo. Todo mundo está condenado a viver a própria vida, a viver as próprias escolhas, as próprias inclinações, as próprias dores e alegrias. Ponto. Ponto. Então, este caminho que às vezes pode dar tanto prazer, tanta alegria, porque afinal de contas, por exemplo, você que está aqui nessa live, com certeza você deve ter mais de 30 anos. E é muito provável que você tenha mais de 40. E muita gente tá aqui tem mais de 50. Então, a alegria de depois de tanto tempo vivendo papéis que nem foram os que foram escolhidos por você, agora você pode finalmente viver o que você quer, também não dá para negar que dá um medo incrível, porque a gente não foi treinado para isso, a gente não sabe quais são as consequências para a gente e a gente morre de medo de seguir nessa liberdade imensa que o mundo de hoje nos dá. Guardou isso? Guardou? Então, como é que faz? Olha, você tem que aprender, então. Você tem que fazer alguma coisa para que você esteja mais organizada, mais preparada para vivenciar toda essa liberdade. E eu vou contar aqui uma história interessante, né? Que é assim. Hoje eu recebi uma mensagem de uma grande amiga minha fazendo várias perguntas. Várias perguntas, assim, o que é que eu faço? Como é que eu vou... um relacionamento bom é assim ou é assado? É legal fazer isso? Será que é bom? É certo fazer isso? Não é certo fazer isso? E eu percebi que se essa amiga minha fosse imortal, se ela tivesse todo o tempo da vida, um tempo infinito para viver a vida, ela, mais cedo ou mais tarde, ela chegaria a todas essas respostas, mais cedo ou mais tarde. Chegaria sozinho a essas respostas. Se ela tivesse um tempo infinito de vida, todas as questões que hoje atormentam, angustiam, ela encontraria a resposta. Mas a verdade é que ela não tem e nenhum de nós tem um tempo infinito.
para encontrar essas respostas. Então, você precisa, de alguma forma, acelerar essa ida de um ponto A até um ponto B. E, normalmente, a gente faz como isso? Como é que a gente acelera o conhecimento da gente? Como é que a gente acelera ir de um ponto A até um ponto B, que a gente quer chegar o mais rápido possível? A gente vai atrás de informação, a gente vai atrás de formação, a gente vai atrás de livros, a gente vai atrás de um curso que nos ensine isso. Quando a gente faz um curso, na verdade o que a gente está comprando não é necessariamente o conteúdo do curso, mas em última análise a gente compra tempo, porque a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria. A gente acelera o aprendizado. E quando a gente fala de relacionamentos, para quem tem mais de 40, 45 anos, tempo é como falar de corda em casa de enforcado. Porque você sabe que você não tem mais tempo para perder. Você não tem mais tempo para perder em relacionamentos que não funcionam, de tentar de novo outros relacionamentos que vão chegar no mesmo lugar. Não é? Você não tem mais tempo para perder com isso. E você não tem mais tempo para perder porque você sabe que o seu tempo é uma contagem regressiva. Então, cada minuto a mais é um minuto a menos. Então, quando você vai em busca desse conhecimento, na verdade, você vai em busca de tempo de vida, tempo de vida, tempo de boa vida, tempo de qualidade de vida. Por isso que eu me sinto na obrigação de trazer isso com ênfase, essa ideia dos relacionamentos brilhantes, relacionamentos cujo objetivo é empatar em altíssimo nível, 10 a 10, 15 a 15, 20 a 20, porque é isso que é transformador na vida da gente, porque isso é que nos liberta da armadilha que foi aprender amor romântico no mundo onde fazia sentido e tentar vivê-lo no mundo onde não faz mais. O que é que eu quero dizer com isso? Presta atenção. O título dessa live, quando eu comecei essa live, eu falei assim: pelo amor de Deus, cadê a tampa da minha panela? Cadê a tampa da minha panela? E todo mundo entendeu o que é que isso quer dizer. Todo mundo brincou. Todo mundo falou aqui, a minha panela está aqui, nossa, acho que eu vendi, acho que se perdeu, está pelo mundo. Tá. Todo mundo entende essa metáfora. Por quê? Porque a gente ouviu. Talvez você já não ouça com tanta frequência, mas todo mundo ouviu em algum momento no passado essa ideia, provavelmente com a sua mãe, provavelmente com a sua avó. Ou lá atrás, na sua tenra juventude. E aí fazia sentido, né? Pensa bem, se você tem... todo mundo aqui, no fundo, tem as mesmas raízes. E quando você fala em tampa de panela, eu acho que vai pela sua cabeça algum armário, algum guarda-panela, alguma coisa embaixo do fogão, alguma coisa embaixo da pia, onde tem as panelas, né? Ou pelo menos onde tinham lá as panelas da sua avó. Eu não sei quantas panelas a sua avó devia ter, ou a sua mãe tinha, ou mesmo quantas panelas você tem. Mas, puxa, quantas pode ser? Quantas panelas a sua avó tinha? 4? 5? Não sei nem se sua avó tinha panela de pressão, né? Então, quando você fala de tampa de panela, nós estamos falando de algumas poucas panelas que tinham a sua tampa. E eu não sei quantas tem na sua casa, mas dá uma olhada no outro armário e vê quantas Tupperware tem lá. Dá uma olhadinha quantas Tupperware tem lá e me diga quantas
tem tampa, quantas você acha a tampa, quantas você comprou uma vez e nunca mais achou a tampa, né? Sabe, a gente vive num mundo Tupperware, mas a gente foi treinado a pensar num mundo panela. Entendeu? Não dá, é complicado, né? Então, sabe, é isso. Essa metáfora da tampinha da panela, que encaixa bonitinha, e às vezes eu penso assim naquelas panelas de ferro fundido, que duram a vida inteira, que entra até em inventário, vai para as outras gerações. Isso fazia sentido naquele mundo onde os casamentos eram indissolúveis. Hoje, não é. Hoje, procurar tampa de Tupperware é outra coisa que eu nem sei se faz sentido, entendeu? Então, presta atenção nisso. Então, quando eu falo do amor romântico, eu estou falando disso, que essa narrativa não se adequa mais ao mundo de hoje. Então, é preciso muito cuidado quando você falar dos teus relacionamentos, do que te interessa, do que te faz feliz, né? Então, aprender isso da forma mais rápida possível faz toda a diferença no tempo que você tem aí para a sua vida. Percebe como é diferente? Então, trazer o curso de Relacionamentos Brilhantes é quase uma obrigação para mim. Por quê? Porque eu tenho a minha vivência de mediador, onde eu vi por anos centenas de casais que estavam no momento de separação, e eu pude ver no momento mais agudo dessa separação o que é que eles faziam que não funcionava, que na verdade impediu que eles vivessem um relacionamento feliz, um relacionamento brilhante. E depois, quando eu fui estudar psicologia positiva, quando eu fui estudar os relacionamentos sobre um outro ângulo, eu pude ver, junto com o John Gottman, que é um psicólogo norte-americano, o que é que os relacionamentos felizes, o que é que os relacionamentos duradouros, os relacionamentos de longo prazo tinham que fazia, que permitia que eles durassem tanto, de uma forma tão plena, tão humana e tão tipo relacionamentos brilhantes. Então, essas duas pontas, o que não dá certo e o que dá certo, praticamente me trouxe aqui nesse momento de falar para quem está aqui, para quem está nesse momento e não tem tempo a perder, como é que faz isso? Como é que você põe pilha no seu tempo para ter cada vez mais relacionamentos brilhantes?